Pra começar esse vídeo com o pé direito, eu já vou falando que eu não sou um gamer. Pelo menos, não mais. Antigamente eu até que jogava bastante, principalmente jogos indies. Tanto por causa dos preços, quanto pelas propostas deles. Seja por mecânicas, estéticas ou histórias que são tão fora da curva de jogos de orçamentos milionários que me dava uma vontade imensa de jogar e experimentar eles. Só que, com o tempo, eu comecei a ficar com cada vez menos vontade de jogar jogos. Acho que eu ter tido por muito tempo um computador terrível que não rodava quase nada, meio que me obrigou a buscar outras coisas pra fazer e ir abandonando cada vez mais o hobby de jogar. Também tem o fator de que meu cérebro deve estar lisinho de ficar consumindo conteúdo rápido, não tem mais paciência pra fazer quase nada. É bizarro, eu prefiro ver um vídeo de um cara jogando o jogo que hoje em dia eu tenho como jogar do que de fato parar e eu mesmo jogar o bagulho. De qualquer jeito, eu perdi quase que completamente a vontade de jogar coisas novas. Mas eu ainda acompanho até que bastante o mundo dos games. Eu vejo notícias de anúncios, conferências, reviews de jogos, mesmo que eu não vá jogar nada daquilo. Mas lá eu estarei junto à cúpula redonda do Flow Games para reclamar de um jogo de merda que saiu, ou vai sair, ou exaltar um indie lindo que foi descoberto. E por causa desse meu contato ainda que bem superficial com o mundo dos games, meu interesse ainda vive. Vejo jogos como Celeste, Katana Zero, Undertale, Cuphead me deixam maravilhados em ver como esses estúdios relativamente pequenos conseguem proporcionar experiências muito divertidas com visuais lindos. Quase até me dá vontade de fazer o meu próprio jogo. É até irônico. Eu não tenho mais vontade de jogar muita coisa, mas de fazer... Olha, eu não vou mentir pra vocês. Eu fui muito influenciado até essa vontade de fazer jogos depois de ver pessoas como o Gu Select e o Gema Please produzindo os jogos deles e saber que eles são gente como a gente. São pessoas que tiveram ideias e puseram elas em prática de fato. E se eles conseguem, por que eu também não conseguiria, né? Ai, ai... Agora falando a verdade verdadeira mesmo, eu falei como se essa vontade minha de fazer jogo tivesse despertado mês passado. Mas na verdade ela já data de muito tempo atrás, antes mesmo de eu parar de jogar com frequência. Eu até meio que já fiz uma alpha de um jogo. Deixa eu explicar isso do começo. Por meados de 2018, depois de ver um vídeo muito especial do Gu Select, em que ele mostra como ele fez um jogo do Rafa Moreira, eu me encantei com a ideia de produzir o meu próprio. E logo eu desenvolvi a ideia de fazer um jogo, estilo roguelike, sobre uma bruxinha que explorava umas masmorras com visão top-down, completamente inspirado em The Binding of Isaac e Enter the Gungeon. Mas logo de cara eu já me deparei com o primeiro problema. Como que eu vou fazer os visuais do que eu tô pensando? Na época eu tinha cerca de 14 anos e eu não tinha experiência nenhuma com pixel art, que era o estilo que eu queria fazer pro jogo. Então, prontamente, eu me dispus a aprender a fazer pixel art. E olha que maravilha, eu ainda tenho esses meus primeiros sprites e a perspectiva tá toda errada, os sprites em si não tão legais, mas pelo menos as vestimentas dela fazem sentido. 10 desconto, né? Foi a primeira vez criando um design de personagem em pixels ainda. Bom, de qualquer jeito tava pronto. Pelo menos a personagem principal tava feita. E precocemente eu já queria ver ela se movimentando, então, por recomendação do Gu Select, eu decidi programar esse meu jogo na Game Maker, já que aparentemente ela era bem fácil de executar as coisas, e eu vi rapidinho um tutorial de como fazer um bonequinho andar nas setinhas, e tá aí, a representação do meu primeiro jogo, da alpha dele. Não sei nem se dá pra chamar isso de alpha, na verdade. Mas seguindo, depois de eu ter feito a movimentação da minha personagem, eu fui mostrar pros meus amigões o que eu tinha feito, e um deles se interessou bastante no meu projeto. O meu mano Andrinho, o Andrews, o Lost, que é como eu vou me referir a ele pro resto do vídeo, né? Que na época tava a fim de estudar um pouco de programação e também queria desenvolver um jogo. Então, nós dois agora juntos, trabalhando nesse projeto, decidimos recomeçar tudo. Na época eu já não estava muito satisfeito com as artes que eu tinha feito e queria aprender mais sobre pixel art para melhorar os sprites da bruxinha. E além disso, o Lost queria aprender mais sobre a Unity. Então o meu código, que não era praticamente nada, foi descartado e a gente mudou de engine. E assim, meus amigos, começou a lenda do jogo da bruxinha. Lenda porque esse projeto morreu e reviveu muitas vezes. E provavelmente esse jogo nunca vai ser completo. Então ele permanece no imaginário popular. Eu acho que a gente já refez esse jogo do zero umas
3 vezes em momentos diferentes da nossa vida. Porque, sei lá, ou a gente mudava de engine, ou eu ia lá e queria mudar todos os sprites de novo porque eu não tava satisfeito, ou por coisas da vida mesmo. A gente ficava ocupado e tinha que deixar o projeto de lado. Nenhum dos dois ganhava nada com esse projeto, então ele nunca foi prioridade extrema, nossa. Mas esse jogo meio que nunca saiu da nossa cabeça. A gente sempre teve vontade de executar, nem que minimamente esse jogo de fato. E um dos mais recentes revivals do jogo da bruxinha foi onde a gente conseguiu melhor executar a ideia do jogo. Para facilitar as coisas, a gente decidiu mudar o gênero dele. Antes a ideia era de ser um roguelike, mas ele ia virar um tower defense, onde a bruxinha tinha que proteger um livro que tá no pedestal e alguns monstros queriam roubar esse livro. E nessa de fato alfa do jogo, eu fiz os sprites bem mais simples, limitei a bruxinha a 4 direções só. A gente fez ela olhar para onde o mouse aponta segurando um cajado, que nem no Enter the Gungeon, e eu fiz a arte desses dois inimigos. O Lulinha, a Lulinha, tanto faz, e o Mago Maléfico. E, sinceramente, ficou muito da hora. Incrivelmente a gente executou a base do jogo até que rápido, em menos de um mês. Querendo ou não, das vezes que a gente recomeçou o projeto, a gente sempre levava algo de aprendizado. Que dessa vez que a gente focou legal em fazer acontecer foi muito útil. E agora, com a alfa devida do jogo da bruxinha, a lenda meio que chegava ao fim e a gente podia se libertar desse projeto. Até eu aprender 3D e querer ter experiência de como é fazer um jogo 3D. Então esse ano teve mais um revival do jogo da bruxinha em prol da ciência. Inclusive eu esqueci de falar, mas aquela nossa última alpha do jogo da bruxinha foi feita na Godot, uma engine que é open source, ou seja, de graça, que coincidentemente tem uma compatibilidade ótima com o Blender, o que logo me chamou a atenção. Então na surdina eu criei os modelos dos personagens e o cenário, e eu meio que convenci o Last a embarcar nessa jornada comigo. Meio que convenci porque ele até programou um tantinho do jogo, mas logo ele já teve que parar. Um dos motivos é que ele não tinha experiência nenhuma em programar jogos em 3D e ele não estava com saco de ir aprendendo e fazendo, o que não tem problema. Ele tem mais o que fazer e era para ser só um projeto para testar as ferramentas mesmo. Não precisava se compromissar com isso, era realmente só uma desculpa para entender o workflow Blender Godot. E eu acho que essa vai ser a última vez que a gente tenta fazer algo com essa ideia do jogo da bruxinha. Eu não vejo mais sentido em continuar nessa página. A real é que quando eu me pergunto, será que hoje em dia eu jogaria o jogo da bruxinha finalizado se ele não fosse meu? A resposta é não. Eu realmente não teria saco de jogar. A ideia do jogo já não me atrai em nada. Pra mim, ela realmente se datou. O que é engraçado. Na época, pra mim, parecia uma ideia genial, ótima. Mas hoje em dia, revendo ela, não. Talvez ter a ideia de um jogo e achar essa ideia ótima, genial, seja um reflexo do momento. Nós, pessoas comuns, conseguimos sim criar jogos, mas a real é que dá um trabalhão. E eu tive a ajuda de um amigo disposto a programar pra mim e ainda assim a gente quebrou a cabeça em diversas etapas do processo. Agora imagina passar por isso por mais um tempão pra finalizar o jogo e notar que você nem tá muito interessado. Não é mais a minha vibe esse estilo de jogo. Na verdade, não é mais a minha vibe jogar no geral. A real é que não dá pra ficar tanto tempo produzindo e pondo esforço a troco de nada em algo que eu nem faço questão de consumir diretamente. Criar jogos já não me brilham mais tanto os olhos. Eu até continuo tendo ideias que me cativam a querer tentar algo, mas não vale a pena. Criar jogo é muito esforço e nem dá pra eu direcionar o meu foco nisso agora. Eu não tenho mais tempo pra perder. Eu não tenho mais 14 anos e eu moro no Brasil. Então eu tenho que ser mais categórico na hora de escolher em que projeto eu vou me meter, quando ele vai ter algum retorno, se ele me é útil, quanto de esforço eu vou ter que pôr e se eu gosto do que eu vou fazer. Mas, como prometido na thumb do vídeo e no título, esse é o jogo que eu faria hoje em dia. Ele seria no estilo plataforma e todo o visual dele é inspirado no movimento artístico neoplasticismo, que eu estudei recentemente na faculdade. As principais mecânicas do jogo girariam em torno do personagem principal conseguir mudar a forma dele para avançar no cenário. E praticamente é só isso. Eu não pensei muito além disso, mas hoje em dia esse é um jogo que eu faria se eu tivesse tempo, e dinheiro, e estímulo.